Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 40. As Mensagens da Alquimia. A busca pelo primogênito e o caminho do sábio. Aquela noite pareceu ser a mais longa de todas. As horas pareciam não passar, como se o mundo estivesse parado, como se houvesse um encantamento de tempo congelado no ar. Mas não havia. Apesar de imperceptível e vagaroso, o tempo continuava em seu curso insistente e cíclico. Após algumas horas, a madrugada adormeceu e a manhã se ergueu. O sol parecia encabulado, não mostrou sua face. Permaneceu, durante toda a aurora, escondido detrás das nuvens. Galdor nada descansou depois do encontro com Orondê no portão oeste de Brava-Margem. O mago desejou dormir, contudo, seu sono deu lugar a incessantes preocupações e questionamentos. O episódio envolvendo as bestiais criaturas de ossos e os filhos de Elgar veio à tona, mais uma vez. Ankar foi o único privilegiado com aquele incidente. Era nítido. O primogênito possuía um necromante como aliado. E se ele mesmo, Ankar, fosse um mago da magia proibida? Galdor desconsiderou essa hipótese, pois era muito improvável. O velho mago acreditava que teria percebido a presença mágica de Ankar. Ao chegar na Academia Mágica naquela manhã, Galdor reuniu-se com Arunê e Darael em sua sala. O velho mestre de magia os encarregou de avisarem aos magos de suas respectivas ordens. Arunê era líder da Ordem dos Magos Brancos, a Ordem Alva, e Darael, um mago vermelho, fazia parte da Ordem Rubra. Edalith, líder da Ordem dos Magos Celestes, também foi acionada por meio do pergaminho mensageiro. Ela vivia em Darlos. Além dela, Arnus, mago e sacerdote ancião, também ficou ciente da decisão de Galdor a respeito de Ankar. E quanto a Goregard, mestre Galdor? Indagou Arunê, logo após receber as instruções do velho mago. Com Darael aqui, em Brava-Margem, quem será responsável por espalhar a notícia no leste? Há muitos magos para aqueles lados. Eles deveriam ser avisados também. Arunê está certa, mestre. Darael reforçou a questão levantada pela maga. Até porque, conforme o centauro, Ankar e Laefel seguiram para o leste. Prontamente, Galdor respondeu ao casal de magos. Há o 6º pergaminho mensageiro. Certa vez, quando entregou os pergaminhos mágicos aos seus portadores, Galdor foi conciso e claro. 5 eram os elementos, 5 eram os pergaminhos mensageiros. Porém, tal qual os elementos são 6, com a adição das sombras, o número de pergaminhos também foi alterado. O 6º permaneceu oculto até o dia que Galdor encontrasse um portador adequado. Houve o incidente com as bruxas góregas, e graças à intervenção de Galdor, as 3 irmãs não ficaram isoladas do mundo. O sábio mago entregou o 6º pergaminho às bruxas para que fosse contatado quando elas necessitassem ou quando Galdor precisasse de informações sobre poções e plantas raras. As 3 cultivam um dos mais vastos jardins de Nosgor, além de possuírem o mais diversificado acervo de bebidas mágicas do mundo conhecido.
Arunê espantou-se com a resposta de Galdor. Ela jamais poderia imaginar que existisse mais um pergaminho mensageiro. Para ela, eram apenas 5. Aquele que estava em sua posse, o de Darael, o de Edalit, o de Arnus e o de Galdor. É verdade. Interveio o Mago de Fogo, interrompendo o pensamento da maga. Há o pergaminho na ilha de Portos. Para Darael, não era novidade, pois Galdor o confiara aquele segredo há alguns dias. No entanto, Arunê nada sabia. Ela sentiu um misto de surpresa e desapontamento, principalmente com Darael. Desde quando você sabia? Por que não contou a mim? Indagou Arunê ao Mago de Fogo, com uma feição zangada. Desculpe-me, querida. Mestre Galdor revelou-me sobre o 6º pergaminho há 2 dias, no máximo. Minha mente esteve ocupada com a morte de Beleros e a possível investida de Betel contra a Fortaleza da Punição, explicou-se Darael, tentando soar convincente. A bela maga disparou um olhar penetrante nos olhos de Darael. Felizmente, para a sorte do Mago de Fogo, Galdor interrompeu os ânimos alterados entre o casal. Calados os dois, por favor. Resolvam seus conflitos depois, lá fora, longe de minha sala. Se me permitem, enviarei a mensagem para Goregard. Galdor vociferou de uma forma assustadoramente gentil. O casal de magos aquietou-se. Arunê enrubesceu o rosto. Há tempos, os dois não eram repreendidos por seu velho mestre. Galdor levantou-se de sua cadeira, carregando consigo seu pergaminho mensageiro. Utilizando um pequeno cravo de ferro, o velho mago fixou o artefato mágico nas costas da porta de sua sala, exatamente onde estava no dia em que Galad presenciara, pela primeira vez, a chegada de uma mensagem. Então, como Arunê realizara na noite anterior, Galdor criou uma mensagem na fumaça mágica e a direcionou para o pergaminho mensageiro das Góregas, do outro lado do grande oceano, na ilha de Portos, em Goregard. Direcionou, pois, caso não o fizesse, todos os pergaminhos mensageiros receberiam aquela mensagem. A mensagem, transcrita literalmente, dizia: Minhas caras Éurea, Esten e Medos. São tempos de dúvida no oeste. Ankar, primogênito de Elgar, aliou-se a Laefel, o dragão condutor. Precisamos encontrá-los e inibir suas misteriosas intenções. A dúvida pode ocasionar uma catástrofe pior que a grande tempestade. Não há tempo para hesitação. Espalhem estas palavras por Goregard. Relembrem-se da força de seus nomes. Está feito, disse Galdor, ainda com a feição preocupada. Que as 3 irmãs informem aos magos de Goregard. Que Ankar seja encontrado. A chaminé da pequena choupana era incessante. A fumaça, naquele dia, esbranquiçada, ascendia aos céus. O caldeirão fervilhava sobre o fogo da lareira. Naquele dia, algumas ervas eram cozinhadas. As responsáveis pelo caldeirão estavam, mais uma vez, tentando encontrar o ponto certo de uma importante poção. As 3 bruxas góregas tentavam encontrar a poção perfeita para curar pessoas transformadas em pedra. Era lamentável, mas o antigo vilarejo da ilha de Portos
tinha dezenas de estátuas de pedra. Todas foram transformadas com a maldição das irmãs, há muitos anos. As 3 irmãs são, sem dúvida, as maiores bruxas de Nosgor, pelo menos as maiores bruxas conhecidas. Infelizmente, a fama delas não é das melhores. Não fosse a maldição de suas belezas petrificantes, elas teriam grande prestígio dentre a classe mágica, pois são bastante eficazes e talentosas na arte de poções. Enquanto o caldeirão borbulhava, um pergaminho mágico sobre uma mesa de madeira afastada, próxima da janela, começou a brilhar. Esten, a irmã do meio, era quem tomava conta do caldeirão. Foi ela, também, quem percebeu a manifestação do pergaminho. Éoria, Medus, temos uma mensagem! Gritou a bela bruxa de cabelos louros e longos. Rapidamente, Éoria, a mais jovem das 3, veio correndo, ansiosa. Era raro elas receberem mensagens. Geralmente, eram elas que enviavam. De quem será? Indagou Éoria, impaciente. De quem mais seria? Irrompeu Medus, rabugenta, recém-chegada ao recinto. É óbvio que é a do mestre Galdor. Dos portadores dos pergaminhos mensageiros, ele é o único que mantém contato. Há também o mestre Sivel em Selfíria, emendou Esten categoricamente. A diferença é que ele somente nos envia mensagens por pássaros, quando possui dúvidas sobre poções. É verdade, resmungou Éoria, com pesar. Como eu gostaria de receber um olá qualquer de algum dos outros magos pelo pergaminho mágico. A mensagem, gradualmente, foi se formando em meio à conversa das 3 irmãs, dentro da fumaça mágica. As letras eram fumaça negra, e o pergaminho, para serem escritas, era uma nuvem de fumaça esbranquiçada. As palavras tomaram forma e a mensagem mostrou-se por completo. As 3 leram o texto, atentas e apreensivas. A mensagem era preocupante. A notícia deveria ser espalhada por Goregard, e as Góregas se encarregariam disto. A casa das irmãs ficava no cume do mais alto dos montes da ilha de Portos. E nas proximidades da cabana de madeira das 3, havia um grande aviário. Esten tratou de enviar a mensagem para inúmeras localidades de Goregard. Ela dirigiu-se até o aviário, carregando consigo alguns pergaminhos, uma pena e um tinteiro. O aviário das Góregas era um aviário diferente dos viveiros de pássaros que se vê por aí. Primeiro, por ter uma variedade de aves, e segundo, pelo fato de todas as aves serem cegas. Contudo, a cegueira dos pássaros não era permanente. Éoria, há muito tempo, pôs um encantamento no aviário para que as aves não conseguissem contemplar sua beleza nem das suas irmãs. Assim, os pássaros não eram transformados em pedra. Cada uma das aves tinha uma rota de voo definida previamente. Como habitavam uma ilha, as irmãs treinaram as aves para servirem de mensageiras com o continente. Inclusive, elas sempre recebiam mensagens de Selfíria, trazidas por um gavião pardo. Este pássaro era sempre enviado por Sivel, mago celeste, mestre da Academia Mágica de Goregard, discípulo de Galdor. Naquela ocasião, era Esten que mandaria uma mensagem ao mago de Selfíria, além de outras localidades ao leste. Um corvo albino seria encaminhado até as minas de Eidolon,
onde as irmãs mantinham contato com Sigyn, filho de Nalin, senhor dos anões. Um pombo cinzento levaria a notícia até a floresta de Bergondil, morada dos elfos e do senhor daquele lugar, Erongil. E, por fim, uma coruja da floresta seria enviada para o sul, até Naiatril, lar dos elfos guardiões meridionais do mundo, e de Garind, um druida humano que vive dentre o povo élfico. Ele mantém contato com as 3 bruxas. Assim, a dúvida que circunda Ankar seria propagada, e os habitantes do leste, logo, tornar-se-iam alertas em relação ao filho de Elgar. As intenções sombrias do primogênito dos humanos deveriam ser impedidas, a qualquer custo, o mais rápido possível. Amontoados de livros e diversos pergaminhos acumulavam-se sobre a mesa. Aqueles escritos haviam sido trazidos da Academia Mágica. Galad havia virado mais uma noite lendo. E não eram leituras quaisquer, eram compêndios e manuscritos de alquimia. Textos pesados, cansativos, maçantes. Contudo, não eram cansativos para Galad. De alguma forma, quanto mais Galad lia, menos se cansava. Quanto mais adquiria novos conhecimentos, mais confiante e poderoso ele sentia-se. Era incrível, mas Galad era um caso único em Nosgor. Sua aptidão para a magia era tão grandiosa que ele realmente adquiria mais poder apenas com a leitura. Além disso, o filho de Elgar, mesmo mais jovem, estava tornando-se tão experiente e sábio quanto Galdor, se não mais. Os livros de alquimia foram, em sua grande parte, escritos por Baldus. Alguns continham informações básicas a leitores comuns, enquanto outros eram complexas escrituras dedicadas apenas aos alquimistas, tanto principiantes quanto experientes. Havia um em especial, o qual Galad pôs-se a ler, que destacava as 3 metas fundamentais da alquimia e todos seus mínimos detalhes. De acordo com aqueles textos, a alquimia não detém a arte mágica por si só. A concentração, a canalização de mana e a explosão. Os princípios alquímicos focam-se no estudo profundo da magia e, consequentemente, as melhorias do sistema mágico a partir desta premissa. Galad percebeu que os alquimistas ocupam seu tempo com manuscritos, elementos e elixires, ao invés de conjurações e evocações mágicas, como os magos em geral. Seguindo a leitura do livro, Galad encontrou as definições em detalhes das 3 leis fundamentais, ou, como muitos preferem chamar, as 3 metas alquímicas. Transmutação de elementos inferiores em ouro. Princípio básico. Utilizar a energia constante de um elemento a escolher e, a partir de adições de ingredientes, transmutá-lo em ouro. Embasamento teórico. De acordo com estudiosos, não apenas os mortais possuem mana, mas tudo, animais, plantas, montanhas, rios e mares, é composto por essa energia vital. A partir deste princípio, tudo pode ser manipulado pela magia. Por exemplo, os magos arcanos conseguem mover objetos por meios mágicos.
Os druidas élficos detêm poderes sobre as plantas, logo podem manipular raízes e galhos. Conclusão: esta transmutação alquímica é, em suma, a reformulação de um metal inferior, ferro, por exemplo, para a estrutura do ouro, utilizando-se do mana nele encontrado. Consideração do autor. Há também uma hipótese metafórica para esta ideia. A transmutação nada mais é do que a mudança de pensamento, onde o ferro é uma mente a ser moldada, uma mente ignorante, e o ouro é uma mente sábia, dotada de conhecimento. Criação de vida artificial. Princípio básico. A partir da magia, dar vida a um pequeno ser elementar. O barro é o principal material utilizado, pois é de fácil modelagem. Embasamento teórico. Os alquimistas buscam, a partir do princípio de que todo o universo é composto de mana, fazer com que o mana dormente em materiais inanimados, barro, principalmente, desperte e, com a adição de mana do alquimista, ganhe vida. O barro foi escolhido porque a ideia de um elemento composto, união de terra e água, aparenta ser mais consistente do que um único elemento. Além disso, o solo e os mares foram os dois primeiros elementos surgidos no mundo. Logo, denotam uma união de pureza primordial. Muitos experimentos foram realizados, contudo, as tentativas são infrutíferas. Em alguns casos, os bonecos de barro não se moveram por poucos detalhes. Em outras ocasiões, o barro nos protótipos humanoides moveu-se de forma frenética e constante, até dissolver-se por completo. Conclusão: embora ainda não haja um cálculo exato para definir a quantidade exata de mana infundido na criatura de barro, esta lei alquímica preza pela busca do equilíbrio entre o mana dormente e o mana do alquimista. Consideração do autor. O conceito confunde-se entre duas ideias. Na primeira, os mortais desejam equiparar-se aos deuses. Na segunda, mais coerente, esta lei funciona como um teste para que o alquimista encontre seu equilíbrio interior. Formulação do elixir da longa vida. Princípio básico. Formular, utilizando-se dos ingredientes mais raros e poderosos, um elixir que oferte àquele que o bebe uma vida prolongada. Embasamento teórico. Após a tempestade vespertina, os 5 povos foram acometidos pela mortalidade, e com isso, a incessante busca por vida longa teve início. Os elixires mágicos da alquimia têm bastante similaridades com as poções da bruxaria. No entanto, diferem no produto final. Enquanto as poções oferecem a amplitude de algum atributo existente, poção de força, por exemplo, os elixires alquímicos visam ofertar ao usuário alguma condição extraordinária por um determinado período. Elixir da quase-morte, por exemplo, onde o indivíduo é considerado morto por algumas horas. Conclusão: são necessários mais experimentos para encontrar a fórmula perfeita. Consideração do autor. Neste ponto,
é interessante refletir se realmente vale a pena gastar a vida tentando prolongá-la. É uma proposta bastante ambiciosa, contudo, precisamos entender a diferença entre imortalidade e legado. Galad encerrou a leitura daquele trecho do livro e pôs-se a refletir sobre as novas informações que adquirira. Segundo as considerações descritas por Baldus, a alquimia, de fato, representa algo muito maior do que o filho de Elgar imaginava. Não são apenas experimentos, transmutações e metas extraordinárias. A ciência alquímica é algo muito mais amplo, a essência de toda a magia. Obtenha o ouro e você terá o conhecimento. Valorize, crie vida ao encontrar seu próprio equilíbrio. Prolongue seus dias ao ser lembrado por seus feitos. Esta é a essência. Estes são os objetivos ocultos dos alquimistas. Não bastasse toda a complexidade encontrada nas leituras alquímicas, Galad prosseguiu com sua leitura incessante, incansável e irresoluta. Eis que, em meio aos textos de Baldus, o filho de Elgar deparou-se com um livro diferente. Não era um livro qualquer. Aquele manuscrito era sobre magia arcana e havia sido redigido por Galdor. A capa era de couro reforçado, com letras gravadas a fogo. No centro da capa dura, o título apresentava o livro: O Difícil Triuno, os mais complexos feitos mágicos do mundo. A pergunta surgida na mente de Galad, em seguida, foi: o que este livro faz aqui, dentre tantos escritos de alquimia? Independente do motivo, Galad era curioso demais para ignorar tão enigmático e exuberante livro. Prontamente, apanhou o livro arcano e começou a folheá-lo, cauteloso e tomado de curiosidade. Logo no princípio, Galdor deixou clara a proposta daquele tomo: explicar os detalhes de realização das 3 magias mais difíceis do mundo. Relatadas uma a uma estavam a duplicação, a criação elementar e o teleporte. Por alguns instantes, Galad forçou seus olhos sobre o texto. Era tudo muito incrível. As palavras eram hipnotizantes. O mago ficou maravilhado com tamanha complexidade e, simultaneamente, magnificência das magias. Seria alguma das 3 possível de se realizar? Mal Galad sabia, mas o teleporte já havia sido executado, há poucos dias, por Betel, filho de Dovanor, no Jardim das Górigas. Palavra após palavra, o filho de Elgar leu e absorveu todo o conhecimento necessário para, talvez no futuro, tentar realizar o difícil triuno. Havia um resumo. As 3 magias estavam dispostas por grau de dificuldade. Transcritas resumidamente, a descrição e execução das magias eram: teleporte. Neste feito mágico, o realizador deverá manipular o ambiente, o tempo e o espaço para desaparecer em um local e surgir em outro próximo. Esta magia exige grande controle de mana, pois há uma explosão acentuada que deve ser atenuada bruscamente. O realizador deve entrar em harmonia com a energia do ambiente, para então o tempo ser quebrado por um instante. Em seguida,
após a quebra do tempo, a translocação ocorre. O princípio básico do teleporte confunde-se com a primeira lei da alquimia, onde há substituição da matéria de um metal inferior a ouro. Contudo, não há troca de matéria. O que, de fato, acontece no teleporte é a transmissão de energia do mago pelo ambiente. O realizador transfere seu mana pelo solo até o local onde deseja se deslocar. Criação elementar. A criação elementar é puramente baseada na segunda lei da alquimia. Embora existam algumas contestações entre alquimistas e magos arcanos, a criação elementar apresenta-se como uma versão mais simples da meta alquímica. O intuito desta magia é dar vida a criaturas formadas por um único elemento, enquanto a alquimia e sua lei buscam criação de vida artificial a partir de um elemento composto, a lama, água e terra. Contudo, os empecilhos são comuns às duas escolas mágicas. Nem alquimistas, nem magos arcanos conseguem completar suas magias. A vida artificial não se mantém. A quantidade de mana do realizador deste tipo de magia deve ser imensa. Além disso, o controle de seu mana é muito importante, pois o mana transferido para o elemento deve estar em constante movimentação e equilíbrio. Algo quase impossível, tanto para os magos alquímicos quanto para os arcanos. Duplicação. É considerado o mais difícil de todos os feitos mágicos. Até a presente data, ninguém foi capaz de simplesmente iniciar esta magia. Tecnicamente, a duplicação ou replicação implica no uso das duas primeiras técnicas mágicas do difícil triuno. O realizador deve concentrar o mana em seu corpo e transmiti-lo através do ambiente, como no teleporte, para o local onde deseja criar sua cópia, chamada dentre os magos de místide. Em seguida, a criação da místide funciona da mesma forma que a criação elementar. Não é a criação de uma ilusão de si mesmo, é a criação de uma forma móvel e palpável que reproduz os movimentos do realizador. Sobre a místide, a massa e estrutura física da místide é uma miscelânea dos elementos. A duração da místide é proporcional ao controle do mago sobre seu mana. Quando se desfaz, a místide toma a forma do elemento básico do realizador. Se for um mago humano, dissolver-se-á em água. Caso seja um elfo, desvanecer-se-á em luz. No caso do realizador da magia ser um anão, a místide evaporar-se-á na forma de uma chama. Não são citados gigantes e dragões, pois não foram encontrados magos dentre estes povos. Galad concluiu sua leitura e pairou maravilhado e boquiaberto com tamanha grandiosidade descrita. Realmente, os feitos relatados no livro eram incríveis. Se houver alguém em Nosgor capaz de realizá-los, facilmente pode ser considerado o indivíduo mais poderoso do mundo. Em seguida, o filho de Elgar percebeu. O tomo do difícil triuno
não estava em meio às escrituras alquímicas por acaso. Aquele livro havia se misturado aos escritos de Baldus propositalmente. Logo, Galad percebeu que Galdor foi o responsável por sua última leitura. A intenção do grande mago era induzir seu antigo aluno a tentar os difíceis feitos mágicos e prosseguir com a magia arcana. Lamento, mestre Galdor, sussurrou Galad para si mesmo. Os feitos alquímicos vêm primeiro. Embora seja instigante, o difícil triuno não será minha prioridade. Pelo menos, ainda não. Fim do capítulo 40.